Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa conversa sobre a história das políticas de saúde no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a fase do autoritarismo, período compreendido aí entre 1964 e 1984. Foi o período aí de 21 anos que o Brasil viveu a época aí da ditadura militar do regime autoritário. Então, esse período, ele vai tendo aí início no contexto político e social, com o aumento das tensões sociais, exigindo por reformas de base, que se configuravam aí a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma urbana, a reforma eleitoral, né, e outras que eram importantes para a sociedade naquele momento. Então, nesse período, tinha-se também, né, pelo crescimento nas Américas do comunismo, do socialismo, medo, receio de que aqueles regimes eles também se instituíssem no Brasil. Então, com isso aí é deflagrado o golpe militar em 1964, e a gente vai ter aí a tomada das Forças Armadas e a instituição de um governo autoritário e centralizador, instituindo várias medidas, dentre elas a cassação dos mandatos dos políticos e também a exclusão de algumas organizações. Entre elas, né, essas organizações, tinha-se aí organizações que trabalhavam em prol, né, de medidas que pudessem trazer para a população condições de saúde melhores. Então, toda a discussão da política de saúde, ela é retirada, né, da participação dos trabalhadores, dos técnicos. Então, essas pessoas, elas deixam, durante esse período, de serem convidadas a participar da discussão da política, e isso vai contribuir para a deflagração do movimento da reforma sanitária. Então, nesse período ainda, nesse contexto político, social, a gente tem uma fase entre 1969 e 73 de grande crescimento econômico. No âmbito das políticas econômicas, o Brasil ele cresce, é um período chamado aí do milagre econômico, em que o produto interno bruto do país ele vai crescer. Mas vai crescer também a inflação e, com isso, as desigualdades sociais. Todo o pensamento de desenvolvimento, de crescimento, ele vai fazer com que o trabalhador ele seja mais explorado. Então, o ganho que tinha acontecido aí no período anterior da jornada de 8 horas diárias de trabalho, esse ganho ele é perdido. O trabalhador ele passa aí a ter uma jornada de 12 a 13 horas de trabalho. O salário mínimo, com esse crescimento, esse aumento da inflação, ele perde o seu poder de compra. Vai haver um aumento da concentração de renda daquela população que era mais abastada, e as desigualdades sociais elas vão crescendo. Então, com isso, o que é que a gente vai ter? Uma grande demanda, uma grande necessidade nesse período por saúde. No contexto da Previdência, o que é que a gente vai encontrar nesse período? A gente começa essa fase aí com os IAPs, lá os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que eram organizados por categorias profissionais. Então, com a intenção desse governo, ainda com políticas populistas, ele passa a estender essa cobertura do Instituto de Aposentadorias e Pensões para todo trabalhador urbano e mais à frente ele inclui também a trabalhadora doméstica. Para fazer essa expansão, o que é feita? É feita a unificação de todos os institutos de aposentadorias e pensões, que é fundido, então, a partir do Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS. Então, em 1966, o INPS ele é criado, unifica-se, né, todos os trabalhadores em um único instituto, e a partir disso, o INPS passa a ter o terceiro orçamento da União. Então, tantos recursos administrados pelo governo também serão aí vítimas de grandes fraudes, que vai acarretar aí em grandes prejuízos para a população.
Então, nesse período, a gente vai ter aí várias medidas, né, de pensamentos privatizantes. Então, a gente vai ter uma grande compra de serviços para aumentar a cobertura dessa assistência médica, dessa assistência ambulatorial, da assistência hospitalar. Esses serviços, eles serão comprados aí em grande quantidade. Esses serviços são comprados. Para essa compra, né, para aumentar isso, é criado um fundo, que é o Fundo de Desenvolvimento da Assistência Social, que é o FAS, F-A-S. Esse fundo, ele é criado e ele vai compor aí uma série de mudanças que são feitas na Previdência. Incluindo e iniciando essas mudanças, vem a criação do Ministério da Previdência e da Assistência Social. Então, esse ministério ele é criado em 1974, então se cria o ministério, esse ministério é criado, vem esse fundo para financiar essas ações. E mais à frente ele cria todo um sistema nacional da Previdência Social, que é o SIMPAS, que vai compor 3 institutos. O INPS, que já existia, responsável pela Previdência, um outro instituto, que é o IAPAS, que vai ser responsável por administrar os recursos, e em 77, finalmente é criado o INAMPS. O INAMPS, ele é o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social. Então, o INAMPS, ele fica responsável pela assistência médica, o INPS pela Previdência propriamente dita, e o IAPAS pela administração desses recursos. Então, volume grande aí. Toda a criação desse sistema, ele é feito na lógica da compra de serviços, na lógica da privatização, na lógica de expandir essa cobertura, mas com foco na doença. Então, todo um modelo aí norte-americano, ele é copiado e a gente vai ter a instituição verdadeira e real do modelo médico-assistencial privatista nesse período, a partir da grande compra, da expansão da cobertura de serviços médicos, né, de um enfoque hospitalar e do enfoque principal aí na doença e no doente. Né? Qualquer medida de prevenção, ela era feita por onde? Pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, criado lá na década de 50, ele continua responsável pelas ações coletivas, pelas ações que são aí de caráter universal e que tem um cunho de prevenção, de combater as endemias, de combater as epidemias. O INAMPS, a partir aí do Ministério da Previdência e Assistência Social, ele faz a assistência médica. Então, ele é responsável pelas ações curativas, mas essas ações, elas são voltadas para quem? Para a população coberta. Então, a gente tem aí marcado, mais uma vez, a dicotomia entre as ações curativas e as ações preventivas nesse período. Passando para o quadro sanitário, o que é que a gente tem? A gente vai ter, né, com uma perda desse poder aquisitivo dessa população, um aumento aí do trabalho, dessa industrialização, da exploração dessa camada da população, a gente vai ter o quê? O aumento da mortalidade infantil. Então, a mortalidade infantil aumenta-se também a tuberculose, a hanseníase, a doença de Chagas. Algumas doenças, como a malária, ela passa a ter uma expansão para a área urbana e a gente vai ter também aumento aí já dos acidentes de trabalho e as doenças da modernidade, elas vão predominar. Então, a gente vai ter uma inversão do perfil. Esse perfil ele é invertido a partir do momento que as doenças da modernidade, elas passam a ser mais importantes na perspectiva de ocorrência, quantitativamente. Então, a gente vai ter doenças cardiovasculares, lembrando que a gente tem um aumento da industrialização, um aumento da urbanização. Então, toda essa demanda, a poluição, isso vai fazendo o estresse com que a população ela tem essas doenças ditas da modernidade, assim como as causas externas, né, resultante aí compondo os acidentes, as violências, os homicídios, os suicídios, né, contam aí como essas doenças da modernidade. Mas a gente também tem uma grande prevalência das doenças infecciosas e parasitárias. Então há uma demanda, uma carga grande aí de problemas
para serem resolvidos, e mesmo com esse milagre econômico, mesmo com a expansão aí da população urbana trabalhadora, a situação, o quadro sanitário, ele continuava um quadro aí caótico e com agravamento dessa situação. Então, na perspectiva das ações e serviços de saúde, nesse período do autoritarismo, o que é que acontece? Várias medidas elas vão sendo aí implantadas a partir do momento em que o Ministério da Saúde, vendo a saúde preventiva, a saúde coletiva, vendo que essa população, ela realmente precisa de medidas, mas essas medidas elas eram todas na perspectiva da prevenção. Então ele vai aumentando. Cria-se a superintendência das campanhas sanitárias, então a SUCAM ela é criada. A SUCAM ela vem tomar lugar do Departamento Nacional das Endemias Rurais, e a SUCAM ela vai implementar aí várias campanhas, não só na área rural, mas também na área urbana, tentando prevenir essas endemias e as epidemias também. Então a SUCAM é criada, e em 1974 a gente vai ter também uma outra medida importante, que é a criação do Plano de Pronta Ação, conhecido como PPA. O Plano de Pronta Ação, ele representou o quê? Ele representou a expansão da cobertura dos serviços de urgência para a população que não era assegurada. Então, a gente tem um cenário de quê? Novamente, relembrando, de urbanização, de aumento das causas externas, de aumento dos acidentes de trabalho. Então, os serviços de urgência, eles passam, então, a ser feitos, a ser expandidos para aquela população que não era assegurada. Então, os serviços contratados pelo INAMPS, os ambulatórios, os hospitais, eles podiam, a partir de então, atender a população que não era assegurada a partir do plano de pronta ação. Em 1976, a gente vai tendo aí a expansão desses serviços voltados para uma medicina preventiva ainda considerada simplificada a partir do PIAS, que foi o Programa de Interiorização das Ações e Serviços de Saúde. Então, o PIAS ele foi o início de uma medida, de uma medicina simplificada, de cuidados que eram voltados para essa população também. Com a criação do PIAS, a gente vai ter aí a introdução de alguns técnicos que eram simpatizantes do movimento da reforma sanitária e que começam a instituir algumas medidas importantes no aparelho do Estado em prol de uma reforma na saúde. Então, já falando desse movimento da reforma sanitária, a gente tem uma crise aí no setor saúde, um aumento da demanda da população por serviços, um Estado autoritário centralizador que não respondia a essas demandas e um movimento que, aliado aos outros movimentos pedindo por volta dos direitos democráticos, de uma abertura democrática, de diretas já, eles vão se fundir aí em movimentos, e na saúde a gente vai ter o movimento da reforma sanitária. Esse movimento que defendia a saúde como um verdadeiro direito à vida. Então esse movimento ele surge nas universidades, ele vai contar com professores, estudantes, técnicos, algumas lideranças políticas simpatizantes. Então esse movimento ele vai trazendo o início aí dessa reforma da saúde que vai se deflagrar com a 8ª Conferência Nacional de Saúde e aí de fato sendo uma pré-constituinte da saúde, com o SUS sendo criado mais à frente lá com a Constituição. Então, estamos ainda na década de 70, de 1970, aí nesses anos, e muitos problemas estavam acontecendo. Então, com a introdução desses técnicos, é tentado, são feitas tentativas de mudar um pouco esse aparelho do Estado. Então, vem o Prev Saúde como só uma proposta, trazendo reformas importantes, mas que ele não acontece. Vendo os empresários, os grandes interesses econômicos, vendo que esse plano Prev Saúde ele poderia desmontar todo o esquema aí de utilização desses recursos, esse plano ele morre.
mas se consegue criar o CONASP, que foi um conselho consultivo que acompanhava a utilização, de certa forma, e a movimentação desses recursos com esses serviços que eram contratados. Então, o CONASP, ele cria, então, um plano de reorientação dessas ações, onde ele vai começar a destinar recursos do INAMPS para algumas ações que vão ser ações aí voltadas para a população coberta, população não coberta, a exemplo do plano de pronta ação. Então, ele começa a ter uma transferência de recursos para as secretarias estaduais, para que essas secretarias estaduais elas ofertem serviços. Então, nessa linha desse plano de reorientação, a gente vai ter aí as ações integradas de saúde, as AIS, que foram estabelecidas em 1982, começaram a ser implantadas, demoraram ainda muito tempo para serem implantadas, e que essas ações integradas de saúde, elas representaram o quê? Elas representaram a cobertura, a expansão da cobertura dos cuidados primários para a população não coberta, e isso era feito através do repasse de recursos do INAMPS para as secretarias estaduais de saúde. É importante lembrar que as ações integradas de saúde, elas vêm alinhadas a uma discussão internacional das ações dos cuidados primários em saúde a partir da Conferência Internacional de Alma-Ata. Então, anota aí, se você não estudou isso ainda, em 1978, em setembro de 1978, a gente teve aí a Conferência Internacional de Alma-Ata. Foi uma conferência importantíssima que discutiu os cuidados primários em saúde e a importância que os países, principalmente os países em desenvolvimento, eles adotassem toda essa estratégia da atenção primária para transformar os seus sistemas de saúde, para trazer essas reformas. Então, seguindo esse pensamento, os idealizadores do movimento da reforma sanitária, eles conseguem, através de um rígido aparelho do Estado, eles conseguem introduzir aí essa mudança incipiente, e a gente vai começando a ter expansão de cobertura nessa perspectiva ainda de uma atenção primária simplificada para a população que não era coberta. Mas essas mudanças, embora importantes para o que a gente vai ter mais à frente de sistema de saúde, elas foram incipientes e incapazes de trazer realmente mudanças concretas. Então, finalizando aqui esse período, é importante vocês anotarem essas instituições que foram criadas, esses movimentos, porque mais à frente a gente vai ver, né, que isso foi a base para outras mudanças importantes. Então, continua aí seguindo a gente. No próximo vídeo a gente traz aí mais um período. Até a próxima!